Primeiro livro de Reis, capítulo 10, verso 1. Vocês estão dispostos a ouvir a palavra de Deus? Sim. Vamos falar hoje aqui sobre educação. Quantos de vocês aqui têm educação? Mas que pergunta, pastor? Mas às vezes não tem, tem? Será que tem? Hein? Você que está me assistindo em qualquer lugar nesse país, você tem educação? Aí você diria assim, depende. Depende, né? Educação no quê? De quê? Quem sabe você aprendeu a ter educação de entrar num lugar, né? Entrar em um lugar e pedir licença para sentar no lugar. Você tem educação de falar com as pessoas mais velhas, sim senhor, não senhor, respeitando os mais velhos. Nisso você demonstra educação. Você demonstra educação em estar na mesa e não ser o primeiro a meter a mão e sair comendo, mas esperar com que alguém, quem sabe, abençoe. Coisas assim, você diz, nisso eu tenho educação. Então vamos aprender aqui sobre educação, ou ter educação nas coisas de Deus, para que Deus venha nos abençoar. É um assunto que eu venho aí desejando pregar e chegou. Vamos falar só um pouquinho, outro dia a gente fala bastante. Não se sinta aí ofendido aqui na igreja ou em casa, por tudo que eu venho a falar, mas se sinta envaidecido de estar presente para ouvir a palavra de Deus. Vamos lá, já na mensagem. Você esteve aqui na igreja no domingo agora, domingo passado? Quantos de vocês estiveram na igreja domingo? Então vamos falar de domingo. Quantos de vocês chegaram no horário aqui hoje? Nós vamos falar do horário no culto. Quantos de vocês aqui leem a Bíblia em casa? Quantos aqui oram todos os dias? Vai participando aí, vai levantando a mão, porque não custa nada, né? Não cansa não. E quantos de vocês oram pelo pastor? O braço foi pouco. Mas, deixa eu ver o que eu perguntei mais aqui hoje. Quantos de vocês são dizimistas? Precisamos falar sobre educação. Sobre educação. Quem sabe você aprendeu a ser educado com o papai e a mamãe, e no campo de ser educado com o papai e a mamãe, quem sabe você tira nota 10. Mas no que diz respeito em educação nas coisas de Deus, na palavra de Deus, você não está tirando nota 10. Então vamos começar assim. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículo 1. E ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Vamos falar primeiro disso aqui. A rainha de Sabá, ela ficou sabendo da fama do Salomão. E era uma fama, uma boa fama. Fama de um homem sábio. Fama de um homem que tinha tudo organizado. A vida dele era organizada. Parecia, como é que chama aquele armário lá do escritório, que é tudo organizado? Um arquivo. Um arquivo bem organizado. Ela ouviu falar do Salomão. E ouviu falar bem. Coisa boa. A fama dele aqui era boa. Eu pergunto aos senhores aqui presentes, e você que está em qualquer lugar,
Qual é a sua fama? Qual é a sua fama por aí afora? Repare que pessoas de longe, né, como a rainha de Sabá, que era de longe, foi ter com Salomão, por causa da boa fama dele. Qual é a sua fama, meu irmão, minha irmã? Existem pessoas que têm uma fama terrível. Tem gente que tem fama de caloteiro, tem gente que tem fama de mentiroso, tem gente que tem fama de trapaceiro, tem gente que tem fama de santo, tem gente que tem fama de pessoa de Deus. Há pessoas que têm fama de que é pessoa de oração. Fulano é de oração, ele leva essa fama, pessoa de oração, pessoa dedicada. Tem gente que leva uma fama, por exemplo, mulher, leva uma fama de boa esposa, homem de bom marido, de trabalhador, de bom pastor, de bom obreiro, de bom membro, de bom empresário, bom trabalhador, péssimo trabalhador, e assim sucessivamente. E qual é a sua fama? As pessoas vão ter contigo por causa da boa fama ou da má fama? O que você tem apresentado por este mundo afora? As pessoas onde você trabalha, onde você mora, a sua família, pessoas na igreja, te chamam de quê? Tem o que na mente a seu respeito? Não é hora de você parar e pensar um pouquinho e querer mudar? Jesus Cristo perguntou para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? Qual é a minha fama por aí afora? Disseram: olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é um dos profetas, a fama é boa. Uns dizem que o Senhor é o Elias, a fama é boa. Uns dizem que o Senhor é o Messias, a fama é boa. E vocês, o que vocês dizem? O que vocês têm em mente? O que vocês falariam a meu respeito? O Pedro tomou a frente e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. A fama é boa. Mas vamos dizer que eles dissessem assim: olha, o que falam do Senhor aí fora é terrível. Mas tem as más línguas, né? Tem gente que fala uma coisa e a pessoa não é. Tem as invenções. Mas onde há fogo, há fumaça. Mas Jesus perguntou: o que o povo diz aí? Vamos dizer que eles dissessem: bem, olha, o que andam falando aí do Senhor, porque o Senhor anda indo e passando, estando, vivendo com pessoas em lugares, o negócio é feio, Jesus. Então Jesus Cristo, por certa obrigação, ele diria: então vou tirar esta vestimenta. Se as pessoas estão falando de mim assim, 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 então deixa eu tirar essa vestimenta que me faz ter esta aparência, me faz ser essa pessoa. Não digo aqui o tecido, o algodão, a vestimenta espiritual, até também o tecido. Existem pessoas que têm aparência de prostituta, e a pessoa não é. Mas a vestimenta dela condena, a denuncia. Às vezes ela se veste como se veste, ou ele se veste como se fosse um prostituto, um depravado, enfim. Mas é hora da pessoa querer tirar aquela vestimenta, aquele jeito, para poder mudar. Alguém diria: eu estou pouco me lixando com o que as pessoas pensam. Espera aí. Ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo. Quando ela veio provar o Salomão, veio trazendo muitos presentes. Em outras palavras, seriam as bênçãos. Quando você tem boa fama, a pessoa traz boas coisas para você. Quando você tem má fama, o que traz são coisas terríveis. Se investe em coisas boas e gente boa. Não se investe em coisa boa e gente má, gente ruim. Vamos para a segunda parte. E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas,
E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e os vestidos deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. Estupefata, mole, abismada, ficou estarrecida, parada. Ela ficou sem o que falar de tudo que ela viu, toda a organização, toda coisa bonita, tudo bonitinho, tudo no seu devido lugar. Vai ouvindo, igreja. E isso chama a atenção de qualquer um. Sabe como chama isso? Educação. Não é educação, é apenas organização. Deixa o dedo aí, ou a fitinha, um papel, em 1 Reis 10. Vamos lá para um trecho bíblico muito conhecido, que é Provérbios, o livro de Provérbios, capítulo 22, Provérbios 22, 6, tão conhecido. Instrui, o que quer dizer isso? Ensina, que mais? Educa. Instrua, ensine, eduque ele. Quando? Em que tempo do ser humano? Quando ele é o quê? Menino, criança. Instrui o menino. Ensina ele enquanto ele é menino. A pessoa quando entra na igreja, presta atenção nisso. A pessoa quando entra na igreja, ela não sabe nada. O que ela é para Deus? No campo espiritual? Menino, criança. Eu não sei orar, não sei jejuar, não sei aplaudir, não sei cantar, eu não sei nada, não sei, eu nem tenho Bíblia. Então você é menino, você é criança. A palavra de Deus nos diz, olha, instrua, eduque eles. Bem, eu disse que ia falar de domingo, vamos lá. Você que me assiste em casa, não frequenta a Igreja da Graça aqui em Campinas, então vamos aprender uma coisa aí, pastores, todo mundo aí, não importa a sua igreja. Todo primeiro domingo do mês, nós pastores da Graça convidamos as pessoas a fazer o voto mais importante do mês. Mais importante. E eu tenho procurado educá-los, ensiná-los a fazerem o voto mais importante do mês. Todos que fazem estão educados. A Bíblia Sagrada manda você fazer votos. E nós colocamos como voto mais importante, o voto da ceia. Educamos vocês a fazerem tal coisa. Nesse domingo agora, eu cheguei a comentar, eu acho que no culto das 9, 7 horas, acho que eu não cheguei a falar. Nas 9h18 eu falei. Algumas pessoas vieram fazer o voto aqui, dela, e em seguida ela disse, pastor, me dá também o voto do filho, o voto do parente. Essa pessoa já está educada a fazer o que deve ser feito. Ela já foi ensinada, instruída. Preste atenção numa coisa, gente. Antes de eu concluir aqui. Eu estava pregando aqui um dos cultos hoje, e falando sobre educação. Quase no finalzinho da mensagem, uma pessoa apareceu na igreja, e essa pessoa entrou e foi ali no balcão do patrocinador, e foi lá e pagou o patrocínio. Em seguida, uma pessoa que estava na igreja, me levanta e vai lá também pagar o patrocínio. Eu falei, eu acho que ela deve ir embora. Foi lá e pagou o patrocínio. Uma outra levantou e foi lá pagar o patrocínio. Nisso, quando eu estou continuando a pregar, a pessoa volta e senta no lugar. A outra vem e senta. E eu falando sobre educação. Sobre ser educado. Por exemplo, na igreja, quando o pastor está pregando, não deve ter barulho. Um celular toca,
Você não é uma pessoa educada no que diz respeito ao respeito às coisas de Deus na igreja. Você não dá atenção ao culto. Você não é educado no que diz respeito ao culto. O Espírito de Deus usa o pregador para que você aprenda, adquira fé, entendimento e cresça. A fé vem por ouvir, o Espírito de Deus faz a festa, você não dá a mínima. Então, no campo espiritual, você é uma pessoa deseducada, sem educação. Eu achei muito triste na hora que eu estava pregando, levantou 1, 2, 3 pessoas, foi pagar o patrocínio. Poxa, deixa terminar o culto, você vai lá no balcão e paga. Às vezes você está ali fazendo barulho, você levanta, você não dá mínimo, você diz, não, eu não fiz nada de errado. Estamos falando hoje aqui sobre educação espiritual, nas coisas de Deus. E agora eu estou mostrando para vocês. A rainha de Sabá, ela ficou estupefata, abismada, mas muito abismada, com tamanha organização no reino e no templo. Aquilo chamou a atenção dela demais, mas muito. Mas por quê? Porque aqui em Provérbios está escrito, quando a pessoa ela é criança, ela é menina, vai educando, porque ela vai crescendo nesta educação, e ela jamais se desviará desta educação. Jamais. Se você instruir, o pastor instruir, a pessoa ir crescendo, vai crescendo naquilo, ela nunca vai sair daquilo. Eu dei alguns exemplos aqui hoje, sobre o respeito às educações de família, de pai e de mãe, que minha mãe me deu. Meu pai também me deu, mas a mãe, que depois meu pai faleceu cedo, mas a mãe que me deu. E eu guardo até hoje. Até hoje. Esses dias eu falei com meus filhos uma coisa que eu aprendi com os meus pais, que é bom que os filhos aprendam, e etc. Aí voltando aqui sobre domingo, você vai lá, o pastor lhe convida, você teme, você respeita a palavra de Deus, você respeita o dizimar, respeita o ofertar, principalmente no dia da ceia, já foi instruído, foi ensinado à igreja, você diz, espera aí, é bíblico, é a palavra de Deus, eu não vou ficar de fora, eu vou usar a minha fé. Mas eu disse uma coisa aqui bem forte, comentei, eu acho que 18 horas, no domingo. A pessoa ela diz assim, pastor, eu vou fazer o meu voto, o do filho, que pode fazer para qualquer pessoa, que seja para a família ali, que é tão importante. Mas o filho eu não vou fazer não. Eu diria assim, mas por que você não vai fazer para o filho? Deixa eu te instruir. Deixa eu te educar numa coisa. Vamos falar pelo menos de filho. Por que você não vai fazer pelo filho? Não, o filho eu não vou fazer porque eu não tenho filho. Eu tenho um problema aqui, ou meu marido tem um problema. Espera aí. O justo vive do quê? Da fé. E o que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam, estou aqui aguardando, a prova, a convicção de fatos que não se veem. Então vamos ver se eu vou instruir e ensinar você adequadamente. A mensagem aqui não tem nada a ver com oferta, mas o negócio faz parte. Vamos ver se isso é fé. Pastor, me dá aqui o dos filhos. Eu não tenho filho. A mulher diria, o homem diria, eu não tenho, tem um problema em mim, um mal na minha esposa, um mal no meu marido. Mas me dá aqui. Qual o nome do seu filho mesmo? O nome do meu filho? Não, eu não tenho filho, por isso que eu não tenho nome. Já errou. Pois o que confia em Deus e sabe que Deus vai providenciar essa bênção, já tem que ter o nome. Se você acredita em milagre, tem que ter o nome do milagre. Olha a instrução. Olha o aprender da palavra. No nome dela vai chamar Margarida e ele, se for o menino, não, se for não. Vamos aprender uma coisa. É menino ou menina que você quer? Vamos usar a fé do pastor da fé. É menino ou menina? Não, é menina. Então é Margarida, acabou. Não é porque quem sabe, meu irmão, não tem negócio de quem sabe, Deus não usa o quem sabe. O talvez. Para Deus é pau, pedra é pedra, é sim, sim, não, não. Escolha logo e diga logo o nome do menino, da menina, assunto encerrado.
Se é para usar a fé, então vamos usar a fé. É Margarida? Então é Margarida, acabou. Põe lá no envelope. Ah, mas não veio. Põe no envelope, não olha para trás. Acabou. Ah, é Felipe. Então põe no Felipe. E vai colocar. Estou instruindo, educando a pessoa a viver a fé bíblica. A persistir na coisa. Ai, pastor, meu filho é casado, a minha filha, e eu queria tanto neto e eles não podem ter filho. Então a avó vai lá e faça a mesma coisa. Chega o dia que o pastor, quando convida, então aquela pessoa, ela diz, me dá o meu e me dá o dos parentes. Quando ela faz isso, ela já está educada. O domingo, mais ainda de domingo. Eu comentei aqui em domingo, 7 horas. O cidadão levanta 4 da manhã, 4h30, 5 horas da manhã para sair para trabalhar. Mas o domingo, 7 horas da manhã, ele diz, domingo o pastor colocou 7 horas da manhã muito cedo. Aí nós falávamos sobre honestidade, sobre medir, sobre pesar, ser justo. Bem, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Por que você se educa para você mesmo naquilo que você acha que é bom, mas não se educa nas coisas de Deus? Por que você sempre abre a boca na hora que não tem que abrir? Uma pessoa educada, uma pessoa organizada, uma pessoa instruída, ela não vai fazer e falar coisa errada, besteira. Ela vai segurar a sua boca e as suas palavras, porque o educado, o instruído, o ensinado, sabe que é preso pelas suas palavras. É preso pelas suas palavras. Por que eu tenho que me dedicar tanto por uma coisa e não me dedico pela outra? Por que eu sou tão justo, tão honesto com uma coisa e não sou pela outra? Vamos numa outra educação que a igreja precisa ter e aprender. A rainha de Sabá, ela quer olhar para nós, quer ficar estupefata, abismada, sem falar, queixo caído. Você lê a Bíblia todos os dias? Ai, pastor, eu não consigo ler todos os dias. Espera um pouquinho. Como não? Você não levanta todo dia da cama? Você não escova dente todo dia? Você não toma café todos os dias? Todo dia você não faz aquilo? Por que todo dia você não põe no coração de ler a Bíblia Sagrada? Por que quando você acorda, por que você não faz uma oração? Por que você não agradece a Deus pela graça que o Senhor Deus está te dando? Veja só, estou te instruindo, te educando a fazer uma coisa que é correto, que é justo. Isso vai deixar qualquer pessoa abismado. Vai dizer, puxa vida, verdadeiramente esta pessoa é de Deus diferente. Malaquias 3,18. Há diferença, o verbo haver, diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Por que todas as noites você, pelo menos, já que passou um dia A, um dia B, você não agradece a Deus? Não faz uma oração. Se todos nós já sabemos que Deus, Ele diz, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, por que você não dobra os seus joelhos na sua casa e você se envolve com Deus, querendo Deus e falando para Ele que você o quer, você o deseja, que sem Ele você não é nada, que Ele é tudo e etc. Por que não se derramar diante de Deus? Por que não mostrar para Deus que você tem a disponibilidade, a vontade de vencer? Está dizendo aqui, educa eles, porque se você educar, você vai ter uma igreja educada. Repito, não se sinta ofendido quem chegou atrasado, não é direitinha, mas eu perguntei, quem chegou no horário, enfim, por que você sempre chega atrasado? Não hoje, mas nos cultos, por que você chega? Por que uma causa na justiça, você vai lá, move um processo, e o advogado diz, olha, devemos estar ali 13h, mas chega cedo para a gente conversar um pouquinho. É 1h, você chega às 11h, chega lá, sai procurando advogado. Ô doutor, eu cheguei, com medo de chegar lá e o juiz falar, olha, pode chamar. Está aberta a sessão aqui.
e quando chamar você não estar ali. Não, porque lá se eu for eu vou perder a causa, revelia. Então, para não dar revelia, então eu vou chegar cedo. Então, mas por que não chegamos cedo também nas coisas de Deus? Por que não colocamos isso em nossos corações? Eu nunca me esqueço o dia em que eu trabalhava numa empresa no Rio de Janeiro, e no dia de quarta-feira eu ia para a igreja, segunda, terça, quinta e sexta, eu ia normal, mas quarta-feira era a reunião da família, conjugado com a reunião de membro, então eu queria ir mais ajeitadinho, mais arrumadinho, uma roupa social, mas eu pegava um trem, que misericórdia, era pior do que uma lata de sardinha, era terrível, o ônibus, negócio feio. Quantas vezes eu viajei na porta pendurado e o ônibus arrastava o pé, eu tinha que levantar o pé para não arrastar meu calcanhar, nas curvas, e às vezes nem entrava. Mas para que eu não fosse amarrotado, não entrasse na empresa amarrotado, e não chegasse amarrotado também na igreja, eu ia muito mais cedo para a empresa, toda passadinho, arrumadinho, chegava lá, o pessoal, ô, madrugou. E quando acabava lá o expediente da empresa, do trabalho, eu já corria para o banheiro, era um dos primeiros a correr, tomar o banho, primeiro a chegar lá na estação de trem ou do ponto de ônibus. Já não ficava com conversa. Isso era uma coisa que o Espírito de Deus nos dá, nos educa, põe em nós um amor profundo. Por isso eu sempre falei, Deus sabe a quem abençoar. Deus vê quem está com uma dedicação tamanha. Deus vê quem tem o empenho, quem tem o zelo para com a sua casa, as coisas sagradas, as coisas santas. Você está aqui agora, você diria assim para mim, pastor, eu estou muito bem, deixa de ser menino, deixa de ser criança, você está bem aonde você alcançou, você não está no bem de Deus, você está no bem que você buscou. Você poderia estar bem melhor, como eu sempre preguei, você poderia dar o melhor para a sua esposa, o melhor para o seu marido, o melhor para os seus filhos, você poderia dar o melhor para todos da sua casa, mas você chegou aonde você conseguiu chegar, até onde a sua mão alcançou. Você não conseguiu ainda chegar na manifestação do Espírito de Deus, você só vai chegar na manifestação do Espírito de Deus quando você for educado, for lapidado, instruído, ensinado, e permitir ser ensinado, permitir ser lapidado. Mas repare, diz a Bíblia, ensina-o quando menino, para chegar à velhice, porque difícil é você querer educar uma pessoa que não é menino. Alguém que diz, já sei o que eu faço, você não sabe, coitado. Aí lembram daquele caso daquela senhora, cabelo branco, eu lá fui evangelizá-la, falei, senhora, deixa eu falar de Jesus. Ela olhou para mim e disse, menino, você tem idade para ser meu neto e quer falar de Jesus para mim? Ela é religiosa, eu falei, senhora, eu quero falar da verdade, quero falar de Jesus Cristo, Jesus é o caminho. Ele pode mudar a sorte de todo mundo, como pode mudar da senhora. Mas você é um menino apenas, você não sabe falar para mim de Jesus Cristo. Olha para mim, eu sou muito mais velho que você. Eu tenho idade para ser sua avó. Eu fui vendo, respeitando os cabelos brancos, a idade dela, eu disse, bem, a senhora pode ter idade para ser minha avó, mas a senhora não é minha avó. E eu estou vendo que a senhora, com tamanha sabedoria, entre aspas, ignorância, se a senhora tivesse tamanho conhecimento, jamais rejeitaria a palavra de Deus, pois um sábio não rejeita a sabedoria, a instrução. Um sábio não rejeita a instrução. Só quem rejeita a instrução é o louco, é o tolo. O sábio, ele quer abraçar. O sábio quer ser educado. O sábio quer crescer, até porque isso só traz bênção para ele. E aí, igreja? Nos falta essa educação, essa instrução, o ensinamento de verdade? Nos falta colocar verdadeiramente o coração ali na obra, para que Deus venha abençoar a nós mesmos e os nossos familiares?
Será que está nos faltando? Alguém diria assim: eu não dou dízimo para a igreja, que é conversa de pastor. Bem, eu não tenho a capacidade de escrever o que está escrito na Bíblia Sagrada. Confesso, não tenho a capacidade. Só se o Espírito de Deus me inspirasse. Mas como a palavra de Deus é o que nós temos, Ele não vai me inspirar para colocar nada aqui. Não vai. A Bíblia Sagrada, só que eu disse aqui hoje no outro culto assim, uma casa com 5 filhos, infelizmente, tem sempre um que é chamado ovelha negra. Não é que tenha não, mas tem sempre um que é o chamado ovelha negra, que opta, que escolhe em ser desobediente e causar angústia, tristeza e decepção aos pais. Também na igreja, infelizmente no campo espiritual, no mundo evangélico, também tem pessoas assim. Enquanto uma multidão de pessoas querem cumprir a palavra de Deus, tem sempre aquele que quer ser ovelha negra, o a favor do contra. A palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ele acha que não tem que levar nada. Você é como aquele filho chamado ovelha negra, é o que causa decepção e desgosto aos pais. Na verdade, causa desgosto ao Deus Pai. Mas aí eu dei um exemplo antigo, de uma senhora, lá na minha primeira igreja no Rio de Janeiro, no bairro de Mesquita. Está sendo gravado aqui aos amigos carioca aí, meus irmãos conterrâneos, no bairro de Mesquita, minha primeira igreja, na rua Goiás, 186, é o pastor da Mesquita aí, do Rio de Janeiro. Primeira igreja da graça foi na rua Goiás, número 186, em frente à fábrica, o muro da fábrica Sombrinhas Pomar. Eu lembro que uma senhora, ela ia para a igreja, alguém vai lembrar desse caso aqui, ela ia para a igreja, o filho sempre a levava até a igreja, porém sem camisa de short. Chegava na porta da igreja, vestia a camisa e levava a mãe, sentava ali e corria para fora e tirava a camisa. Eu disse: senhora, minha irmã, por que o seu filho não assiste aqui o culto? Ele nunca deu a graça de assistir o culto. Ele entra, veste a camisa, entra, põe a senhora, sai correndo e tira a camisa. Ah, pastor, é que o meu filho tem um problema sério, que qualquer tecido comicha ele fica irritado e tem que tirar a roupa. Isso é um demônio brabo, que a pessoa é privada de muita coisa, não pode vestir uma roupa para entrar em qualquer lugar, no cinema, no shopping, e enfim, pessoa privada de muita coisa. Eu falei: que coisa, isso é um demônio, tem que amarrar. Ela disse: pastor, mas o meu outro filho, a gente não sabe quem é quem, se ele é uma garrafa de cachaça ou se a garrafa de cachaça é ele, porque o negócio é feio, ele bebe demais. E ela cega. Pastor, o que eu mais quero é voltar a enxergar, meus filhos serem libertos. Aconteceu um milagre na minha casa. E eu já tinha orado, irmãos, para pessoas com olho branco, igual a minha camisa, que você via tudo branco. E você sabe, um é castanho escuro, castanho claro, outro é verde, outro é azul. E eu já orei por pessoa com olho branco e falei: abre os olhos. A pessoa falou: ai, pastor, e voltou tudo. Falei: posso orar para essa senhora e Deus dá esse milagre para ela? Mas, um belo dia, a filha dela olhando para mim, também era da igreja, e disse: pastor, tem que orar pela minha mãe. Mas não para ela enxergar o que ela está querendo enxergar. Enxergar o salário dela, a aposentadoria, enxergar o filho curado, enxergar algumas coisas. Mas enxergar no espírito. Por quê? Porque a minha mãe, o senhor sabe que ela é dizimista, né? Eu falei: sim, eu tenho aqui o nome dela, os envelopes. Então, minha mãe dá o dízimo, ela dá o dízimo dela da aposentadoria. Quando ela falou isso, eu já falei: tem outra coisa aí. Ela disse: mas da pensão do meu pai, que é oficial da Marinha, daquele o top maior da Marinha, esse ela não dá, porque ela disse que é muito dinheiro para a igreja. Agora, é uma pessoa educada, uma pessoa que foi instruída, que vive a palavra de Deus, que está aqui cumprindo. Porém, quantos estão assim, descumprindo, deseducados, não querem ser ensinados, não querem ser instruídos, mas estão: oh Deus, abre os meus olhos. Coitado, isso aí é sem educação. Esse não aceita a instrução, não aceita o ensinamento. E se alguém dá, ele rejeita. Ou melhor, não tem o ensinamento, e quando alguém dá, é aquele que rejeita. Pode ser que eu tenha pessoas aqui assim. Você consegue me enxergar, me ver de terno aqui, gravata.
mas você não consegue ver as bênçãos de Deus que o Senhor Deus sempre quis deitar, derramar sobre a sua vida, porque no campo espiritual você é cego. Mas bem que na sua oração, Deus podia fazer um milagre. Meu irmão, você não entendeu. Diz a Bíblia Sagrada: instrui ao menino no caminho em que deve andar. Quando estamos lhe ensinando, você rejeita a instrução. Um pai diz para um filho pequeno: papai, papai. O menino cresce: papai, não mexe, não. Vê uma pessoa maior de idade e diz: como é que fala com os mais velhos? Antigamente a pessoa fazia muito isso, batia na boca da criança e dizia: como é que fala com o mais velho? Senhor. Então é senhor, é senhora, não é seu primo, seu amiguinho, você chama de você, não. Aí ele vai crescendo, vê uma pessoa mais velha, vê o pai, a mãe, o avô, o tio, o vizinho mais velho, ele diz: sim senhor, sim senhora. Ele aprendeu, foi educado, foi instruído, foi ensinado. E quantos hoje em dia, irmãos, que quando eram criança, ou ainda criança no campo espiritual, precisam levar o tapinha na boca, e dizendo: não é assim que faz, não é assim que faz, não é assim que age em Cristo, não é assim que age na palavra, não é assim que faz, que vive a vida fora da palavra de Deus, não é assim que o Espírito de Deus quer. Não é assim, Jesus vai ficar triste. Meu irmão, minha irmã, mas a pessoa, infelizmente, como eu disse, dói 5 filhos. Infelizmente, às vezes numa casa tem a ovelha negra. Infelizmente na igreja, por mais que ensine, tem pessoas que não aceitam a instrução, não aceitam ser educada. A mãe diz para o filho: pai, rapaz, você toma juízo, hein? Uma hora dessa aí você vai procurar chifre na cabeça de boi, uma hora dessa a gente vai ter que enterrar você, uma hora dessa você vai ser preso, hein? Uma hora dessa você vai ficar na UTI, eu sei o que eu estou fazendo, eu mando em mim. Não aceita. A vida inteira o pai e a mãe quis orientar, quis ensinar, não aceita. Essa não é minha primeira igreja, vocês não são os primeiros membros, as primeiras pessoas que eu estou pregando. Eu já tive pessoas que fui ali, tentei, falei, teve gente que abraçou, quis, mas outros, misericórdia. O tempo passa, o tempo voa, a pessoa continua do mesmo jeito, não muda. Mas também Deus não se manifesta na vida dela. É triste, meu irmão, é triste. Isso dói. Pode ser que eu venha falar diretamente agora. 5 pessoas dentro de uma casa. Você diz assim: meu irmão está bem, a minha irmã também está bem, meu outro irmão, esse se deu bem na vida, a minha outra irmã também está bem, e você? Eu estou elevando. Você viu o que você falou? Esse está bem, esse está bem, está bem, está bem. Você está levando, sem nenhuma ofensa, por favor. Sabe aquela história? Mas eu tenho o meu trabalho, eu como, eu bebo, tenho a minha casa. Sem ofensa, por favor. Mas você não é suíno, porque porco também come, e chega no dia da morte ele morre. Viver para comer, meu irmão, ninguém aqui é suíno. Viver para comer, viver por viver, você está perdendo muita coisa, por falta de receber a instrução, de não querer ser educado. Como eu disse, você não está nem aí. Que hora que você entra na igreja, não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não se consagra, não ama, não perdoa, não busca a Deus de madrugada, domingo para você, se faltar eu faltei, eu não estou nem aí, eu vou viver minha vida do meu jeito. Bem, você é aquela pessoa que não quer ser instruída, não quer ser educada, não quer ser lapidada. Porém, a rainha de Sabá, ela disse, voltando lá para terminar, a rainha de Sabá, quando ela foi ter com o rei Salomão, disseram para ela: olha, esse homem, a vida dele é organizada, ele vai para frente, ele cresce. Ela foi lá: eu tenho que ver isso, como é que isso funciona? Diz a Bíblia, versículo 6, e disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria, e eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos o viram, e eis que me não disseram metade,
sobrepujaste em sabedoria, e bens e fama como ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça. Bem-aventurados são esses homens aí. Puxa vida, você instrui, você orienta, e todos ficam conforme a orientação, conforme a instrução. E é bonito, assim como a rainha de Sabá foi ter com Salomão, outros reis também. Mas para ver a sabedoria, para ver a organização, tudo bonitinho, tudo no seu devido lugar. E aonde há organização, aonde há tudo correto, tudo bonitinho, segundo a vontade de Deus, então Deus se faz presente. Aleluias. Assim disse Deus, igreja. Assim disse Deus para Josué. Josué, eu falei aqui domingo, estava prostrado, ali orando: ó Deus, nós somos derrotados. Deus diz: levanta. Ó Senhor, não pode, levanta. Ah, mas eu estou orando aqui porque nós tivemos uma derrota. Deus diz: pode parar, eu não vou abençoar vocês assim, eu não serei com vocês desse jeito. Nem tudo, meu irmão, está no pedido. Tem coisa que está no consertar, está no ajeitar, no modular, no lapidar. Ei, tem bênção que só vai acontecer se você se lapidar, se você se moldar, se consertar. Deus diz: levanta. Por quê? Israel errou. E o que eu tenho que fazer? Santifica e eu entro, que eu não estou na carnalidade, eu não estou no pecado. Se você consagrar, santificar, eu entro, eu mostro você. Agora eu quero saber se você tem peito, Josué. De quê? Quando eu te mostrar, você cortar o erro. Não é só santificar. Deus diz: santifica, eu entro. Que eu não entro em qualquer lugar, a não ser que seja santificado e consagrado. Santificou, eu entro. Agora eu quero saber se você tem peito, se tu é macho, de cortar o erro. Porque se não cortar, eu saio fora de novo. Porque eu não vou habitar onde está o erro. O que foi que eles fizeram? Santificaram, Deus se fez presente, o Acã confessou, a glória de Deus se manifestou, e Deus voltou a ser com eles. Tem que lapidar, tem que se consertar, tem que se policiar, tem que se educar. Aonde eu estou errado? O que estou fazendo? Pastor tem instruído na palavra. Você não está contra mim, meu irmão? Ei, você não está contra mim. Em casa, na igreja, você não está contra mim. Você nunca se colocou, não, eu conheço uma pessoa que te odeia, nunca se colocou contra mim. Ela veio na minha igreja, ouviu eu pregar a palavra? Sim. Então ela não concorda contigo. Não, pode ficar em paz. Ela não concorda, não é comigo, ela não me odeia, ela odeia a verdade de Deus. Não é a mim. Não, ela não te suporta, ela não suporta é a palavra, porque eu subo aqui para pregar a palavra de Deus, meu amigo. Ela não é a favor, ela é da palavra, não é do pastor da fé. Pode ser, seja quem for que estiver aqui trazendo a palavra, vai mexer na ferida dela. Só se entrar um palhaço aqui, um pastor palhaço, picareta, sem vergonha, vagabundo, e que queira pregar o que você quer ouvir. Porque nenhum pastor tem que pregar o que você quer ouvir, tem que pregar o que Deus manda, não o que você quer ouvir. Às vezes você diz assim: ai pastor, era tudo que eu queria ouvir. É como disse um pastor para mim, ele disse: eu tenho que pedir perdão a Deus, você ouviu, eu preguei tudo que você queria ouvir, então eu tenho que pedir perdão a Deus. Um pastor falou comigo: você tem que ouvir tudo que Deus tem para falar, eu não tenho que pregar o que você quer ouvir, eu tenho que pregar o que Deus quer, e geralmente o que você, a sua carne, você não quer ouvir, que é a vontade de Deus. Tem que se policiar, meu irmão, tem que ser educado, tem que lapidar, tem que falar: está errado, eu vou tirar isso. Papai e mamãe, não adianta você falar para um filho:
pequenininho, papai, papai, e ele cresce e diz papai, amanhã você diz para ele, está crescendo, está aprendendo a falar papai, e alguém diz para ele, father, pai, father, o menino vai ficar confuso, vamos aprender o que é certo, moramos no Brasil, língua portuguesa, papai. Você diz, não, mas father é mais bonito, meu irmão, esquece. Tem que ser educado. Se é para fazer aquilo, cumprir as normas de Deus, a palavra de Deus, não querer outra coisa. Diga aleluias. Fique de pé em nome de Jesus, vamos fazer uma oração.